Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho, vai trazer algumas dicas sobre armazenamento, congelamento de alimentos e transporte desses alimentos. Se você vai viajar e precisa levar alimentos, não fique fora dessa. Alimentos secos, não perecíveis, como é o caso de bolos, pães, bolachas, a gente não vai precisar de um recipiente específico, a gente pode transportar na própria embalagem. Entretanto, os alimentos perecíveis, a gente vai precisar de embalagens diferenciadas, de preferência, dependendo do tempo de transporte, utilizando gelo para conservar esse alimento. Embalagens térmicas, elas têm uma capacidade de transporte um pouco menor, visto que ela não consegue conservar o alimento por tanto tempo. Para aumentar a durabilidade desse produto até 4 horas, a gente recomenda o uso de gelo ou de placas como essa, que são embalagens que ajudam na conservação desse alimento. Se você vai fazer distâncias maiores do que 4 horas, aí a gente também recomenda o cooler com gelo. E aí, eu posso transportar todos os alimentos juntos? Sim, desde que todos esses alimentos estejam embalados. Então a gente pode transportar ou em recipientes plásticos, ou em recipientes de vidro com filme plástico, ou em sacos plásticos como esse. Pronto, chegando no local da viagem, peguei esses alimentos e imediatamente já faço o armazenamento, ou sob congelamento ou sob refrigeração, de acordo com a sua origem. Se estava congelado, a gente armazena congelado. E se ele estava resfriado, a gente armazena na geladeira. Mas Ellen, o alimento que estava congelado, minha lasanha congelada, por exemplo, ela acabou descongelando no percurso. E aí, o que é que eu faço? Então esse alimento ele não deve novamente ser congelado. Ele deve ser mantido sob refrigeração até o momento do consumo, ou seja, pode ser consumido amanhã ou até depois. Mas, preferencialmente, consumir no mesmo dia. Mas então, quais os alimentos que a gente pode congelar? Quanto tempo esse alimento dura? Vem que eu vou te ensinar. Pronto, agora já está toda paramentada, bata, touca e agora a gente vai começar a cozinhar. Mas antes disso eu vou responder aquelas perguntas que a gente fez antes. Quais alimentos não devem ser congelados? Então, primeiro, molhos, porque eles perdem um pouco a textura, e frutas, algumas frutas que são muito aquosas, por exemplo, como é o caso da melancia, porque ela quando descongela também fica com a característica, a textura muito comprometida. Mas para os vegetais eu tenho uma dica para vocês. A gente vai realizar o branqueamento de vegetais. Vai ajudar na conservação da cor desse vegetal e também vai permitir que ele seja congelado sem danificar sua textura. Então a gente vai fazer o branqueamento individual de cada um desses alimentos. Por quê? O tempo de cozimento da batata, ele é um pouco diferente do tempo de cozimento da cenoura, uma vez que a cenoura é mais rígida, tá? Então a gente deve fazer o branqueamento por cada grupo de alimento em separado. O branqueamento ele deve ser feito por aproximadamente 3 a 5 minutos, a depender do tipo e do tamanho do corte. Quanto menor o corte, mais rapidamente você vai atingir o tempo de branqueamento desse vegetal. Então eu vou despejar uma pitada de sal, tá? A utilização do sal na água vai ajudar na conservação desse vegetal. A gente vai deixar por aproximadamente 2 até 5 minutos. Como a quantidade de vegetais que eu tenho aqui é pequena, a gente pode deixar em média por 2 minutos de cozimento. Qual é a finalidade de jogar esse vegetal no gelo? É que a gente vai cessar com o cozimento. A gente vai gerar também um choque térmico, como as pessoas utilizam o termo, ou seja, ele vai ficar al dente, suculento e com sabor garantido. A gente pode utilizar sacos plásticos para armazenar, que pode ser individualmente, ou seja, só a cenoura, só a batata ou só a vagem, ou pode misturar todos esses legumes sem problema algum, desde que a finalidade do uso dele seja conjunta, tá? A gente pode utilizar também recipientes como aqueles que a gente tem em casa, que são reaproveitados, como é o caso de recipientes de sorvete, uma vez que esses potes de sorvete eles são adequados para congelamento. Entretanto, aqueles que são para margarina, que são utilizados comumente na refrigeração, eles não devem ser utilizados para congelamento. Então, terminamos o branqueamento, congelamos e aí na hora de utilizar é somente importante que você faça o descongelamento no vapor. E aí você vai ver que aquele seu filho que dá um trabalho para comer vegetais certamente vai voltar para a escola dizendo que adorou. Até mais!